Olá pessoal, hoje eu vim falar para vocês a respeito de mais um perfume da casa Sisley. Se você assistiu a resenha que eu fiz algumas semanas atrás a respeito do Soir de Lune, eu mencionei inclusive o perfume sobre o qual nós vamos falar hoje, que é o Eau du Soir, tá? Um perfume lançado no iniciozinho da década de 90, né? Exatamente no ano de 1990. Tem esse frasco icônico, super conhecido. Se você ainda não sentiu a fragrância, mas é apaixonado por perfumes, com certeza você já viu pelo menos uma foto desse frasco, né, com essa tampa super chamativa e diferenciada, ou por foto ou pelo menos numa prateleira de uma loja. Bom, gente, acontece que eu queria muito falar a respeito dessa fragrância e eu fiquei um pouco com o pé atrás, para falar a verdade, sem saber por onde começar. Porque, para início de conversa, é um perfume que eu não consigo identificar nenhuma nota em específico de forma separada. Eu sinto ele como um conjunto realmente muito harmônico de notas que nos trazem, que nos remetem a um chipre floral bem característico mesmo dos anos 80, anos 90, que foi, obviamente, a época em que ele foi lançado. Algumas pessoas comparam o Eau du Soir com outros chipres como o Animale ou La Panthère da Cartier e até acusam as pessoas que pagam o valor que é cobrado por Eau du Soir de cometerem um erro, porque ele se parece muito com outros chipres. Eu sinceramente vejo a semelhança do chipre um pouco mais antigo, mas não consigo perceber nenhuma evidência que me leve a crer que eles sejam praticamente iguais ou que as matérias-primas utilizadas em um compensem se você utilizar o outro. Este é um perfume com certeza extremamente chamativo, tá? É um perfume que você vai passar e pelo menos nas primeiras 3 ou 4 horas, logo após a aplicação, independente da quantidade que você tenha passado, mesmo que seja bem pouquinho, as pessoas vão notar a metros de distância. Se você abraçar as pessoas, elas vão sair com certeza com o seu cheiro, tá? É uma fragrância que tem muita substantividade, você percebe aquele óleo na pele, gruda em absolutamente tudo, na roupa, na pele dos outros, caso você abrace. Como eu estou falando, é muito intensa mesmo. Porém, se você é uma pessoa que aprecia perfumes com notas gourmands, provavelmente você não vai se identificar com esta fragrância, tá? Esse é aquele típico perfume com cheiro de perfume mesmo. Sabe quando você não precisa nem tirar a tampa do perfume? Ela é um pouco vazada aqui em cima, tá? Na parte superior. E eu tô sentindo o cheiro da fragrância o tempo inteiro. Inclusive, se eu puser aqui do meu lado esquerdo, do lado da câmera, e continuar falando com vocês, eu não preciso passar o frasco do perfume próximo ao meu rosto, porque eu consigo sentir de forma bem evidente, como se eu tivesse posto o perfume no meu corpo. Algumas pessoas associam diretamente esta fragrância a Hebe Camargo, né, a apresentadora, e talvez até por isso, pelo fato de estar passando por essas semanas a minissérie na Globo, né, contando toda a vida, toda a carreira da Hebe, eu tenha atinado de fazer uma resenha a respeito desse perfume, que apesar de ser bem antigo, eu conheci há cerca de 10 anos. Logo de cara, quando eu borrifei na minha pele, eu não gostei, tá? Não me agradou a fragrância. Eu estava numa vibe de perfumes um pouco mais da modinha, perfumes gourmands e tal. Mas com o passar do tempo eu fui conhecendo novas fragrâncias, talvez o meu olfato tenha se apurado ao longo desse tempo todo e surgiu a oportunidade de mais uma vez sentir o cheiro e comprar a fragrância. Eu fui lá e não pensei
2 vezes. É engraçado quando você tenta associar a fragrância a uma pessoa famosa que utilizava, como foi o caso aí da Hebe Camargo, porque isso se tornou uma marca tão registrada que as pessoas que realmente conheceram, tiveram contato direto com a apresentadora, confirmaram que ela usava este perfume e que a fragrância estava sempre de forma bem evidente quando ela chegava, saía do ambiente e ali continuava, né, com o cheiro da Hebe. Outro fato que me chamou bastante atenção foi que logo no início da minissérie, que não é contada, né, de forma cronológica, o tempo da história é psicológico. Quando a personagem, né, quando a Andrea Beltrão, a atriz, tira a peruca, porque ela está representando ali um momento em que a apresentadora estava passando por um tratamento de câncer e tal, estava careca. Do lado esquerdo da penteadeira da Abby, no camarim, tem um frasco do Eau de Soir, lá bem em destaque, chamando bastante atenção. Eu acredito, sinceramente, que a Abby tem escolhido muito bem uma fragrância para representar a personalidade forte que ela tinha, porque eu creio que este seja um perfume que imprime força, que imprime imposição, tá? Quando você chega. Não há quem não sinta, não há quem não sinta, e muito provavelmente ele não vai desagradar, apesar de ele ser um cheiro que algumas pessoas possam considerar um pouco datado, mas a naturalidade com a qual as notas foram colocadas aqui dentro é incrível, tá? A ponto de o perfume ser muito forte, muito invasivo, mas ser agradável ao mesmo tempo. É uma certa dualidade que acaba sendo criada, tá? Ele é forte, ele é invasivo, mas ele não é incômodo, como deveria ser, já que é tão potente assim. No quesito projeção e fixação, eu diria que é uma fragrância quase que etérea, né? Porque eu não lembro de ter essa experiência, talvez com o Opium de Yves Saint Laurent, o tradicional. Eu lembro que quando eu precisava, quando eu queria usar o Opium, eu costumava passar o perfume meia hora ou uma hora antes do momento em que eu fosse sair de casa, para que a fragrância fosse se dissipando um pouco e não batesse, né, como um soco no olfato das pessoas que fossem chegar, né, que estivessem mais próximas a mim. É mais ou menos o que eu tenho feito quando eu uso o Eau de Soir, apesar de o clima estar um pouco mais ameno, mas ainda assim eu tenho esse cuidado. Como eu falei antes, eu não acredito que seja uma fragrância forte o suficiente. É forte, mas assim, não vai causar incômodo no olfato das pessoas que estão próximas a você. A minha última experiência com esse perfume funcionou mais ou menos assim. Eu pus o perfume cerca de 6, 7 horas da noite, saí para jantar com os amigos, retornei por volta das 10 horas, quase 11 talvez, e eu lembro que eu tomei um banho, o perfume continuou lá na minha pele, parecia que eu não tinha passado sabonete, que eu não tinha passado nada. Tava lá grudado, grudado, incrível isso. Eu fui dormir e no dia seguinte, por volta das 8, 9 horas da manhã, eu estava preparando meu café da manhã e ainda assim, quando eu me movia, eu estava sentindo a fragrância. Eu não estava mais utilizando a roupa da noite anterior, né? Eu já tinha tomado banho, já estava passando para o segundo banho desde que eu havia aplicado com uma outra roupa e eu conseguia ainda sentir o perfume que provavelmente estava grudado ainda na minha pele, já que a roupa já estava dentro de um cesto de roupa suja, né? Não tinha nem como a minha camisa estar exalando a fragrância. Então, gente, essas foram as minhas impressões sobre o Eau de Soir da Sisley. Se você gosta de chipres que vão no estilo do Animale, do Paloma Picasso, ou de Parfum, ou do La Panthère da Cartier, provavelmente você vai amar o Eau de Soir, tá? Eles têm a mesma vibe, mas não são mesmo iguais.
Claro que um vai ter uma nota ou outra que vai lembrar, né, a outra fragrância, mas iguais eles realmente não são. E provavelmente você vai conseguir chamar de forma positiva a atenção das pessoas à sua volta. Dificilmente, por mais que a pessoa não te conheça muito bem, ela vai conseguir ficar muito tempo ao seu lado e sair sem perguntar sobre a fragrância que você está utilizando, tá? Então, Eau de Soir da Sisley. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima resenha.